Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos a rubrica Nós é Europa e hoje converso com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta. Vamos para já assinalar o facto de terem passado 35 anos desde a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Uma data que passou um pouco despercebida, dado o contexto, uma vez mais, da Covid-19. Assinalou-se no passado dia 12, 35 anos, numa cerimónia que nós recordamos, os mais novos não, nos Jerónimos, onde foi assinado o tratado que, enfim, formalizou a nossa entrada. Deixaram, com certeza, os políticos e os mais intervenientes para assinalar a nossa entrada em 1 de janeiro, já que nessa altura Portugal também assume a presidência, enfim, são dois factos assinaláveis. Na altura era primeiro-ministro Mário Soares. Exatamente, que é quem aparece na imagem. Exato. Portanto, foi a nossa entrada, o que é hoje a União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia, é um balanço positivo. Sim. Penso que todos temos essa ideia de um balanço Portugal positivo. Está muito diferente do que era então. Bastante diferente. Foi uma abertura, foi principalmente a consolidação da nossa democracia. Foi uma abertura ao exterior. Portugal é um país periférico, nesta ponta da Europa, e penso que a Europa, a União Europeia, muito contribuiu para isso, para a estabilidade, para a melhoria das condições de vida, quer no plano de educação, talvez mais perto de dezembro, antes da nossa presidência rotativa, possamos referir alguns dados estatísticos relativamente à saúde, à educação, mas nós sabemos perfeitamente que o acesso ao ensino ficou mais democratizado, mais amplo. Foi a oportunidade de construir infraestruturas que eram também fundamentais. Isso é um aspecto que todos nós conhecemos. A demora nas deslocações, portanto, todas as mobilidades, as acessibilidades tornaram-se muitíssimo mais fáceis. Basta aqui ver de Funchal a São Vicente quanto é que demorávamos, mas também do Porto ao Algarve, não é? Sim. Em que as pessoas normalmente pernoitavam em Lisboa para depois no dia seguinte estarem no Algarve. Hoje em dia fazem de uma vez só. Mas, além disso, infraestruturas de saneamento básico, fornecimento de água, eletricidade, comunicações, que foram, sem dúvida, só possíveis com a contribuição dos quadros comunitários, hoje em dia quadros financeiros plurianuais. Enfim, Portugal ainda está muito longe de alguns dados da União Europeia. A convergência real da nossa economia portuguesa com a economia europeia já esteve mais próxima, hoje já está mais afastada, está longe de ser conseguido. É um desafio para as próximas gerações, talvez para os próximos 35 anos. São muitos os desafios das próximas gerações. É verdade. Portanto, mas, sem dúvida, um balanço positivo desta nossa participação como membros do clube, que é o Clube Europeu. Doutora Ana Rita Barros, chegou ao fim a Cimeira Europeia, esteve a decorrer. Posso perguntar-lhe o que é que esteve em foco uma vez mais? A análise do Fundo Europeu de Recuperação, chamado Next Generation EU. Não poderia ser de outra forma, não é? Exatamente, é para o futuro, não é? E é um quadro, juntamente com o quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos, 21, 28. Não foi conclusiva, já se esperava. Uma vez mais, não foi? Não foi, é muito cedo. Negociações muito difíceis, então. Bastante difíceis, apesar de o Presidente do Conselho, Charles Michel, se ter desdobrado em contactos nestas últimas semanas, desde logo com a Comissão, mas daí vem a proposta, esse contacto deve ter sido mais fácil, com o Parlamento Europeu, que também não é difícil, com os líderes europeus e com outras instituições, Banco Central Europeu, etc. Portanto, continua a discutir-se se esse apoio será concedido em forma de subvenção ou empréstimo. É isso? Ou a quantidade, digamos, de subvenções e a quantidade em termos de valor de empréstimo. Será esse equilíbrio? Sim. Exatamente. E é isso que não concordam os tais países frurais que já aqui falámos, penso que da última vez, os Países Baixos, a Dinamarca, a Suécia e a Áustria, aceitaram já que a proposta de fundo é esta base de acordo, que já é bom. Mas, portanto, o montante será aquele que é falado? Ou pelo menos os termos, não é? Sim, os termos gerais. Agora, os detalhes ficarão para uma próxima cimeira, que já se antevê
realizar um primeiro contacto a 9 de julho, o segundo na segunda quinzena de julho. E isto porquê? Porque tem muito peso a presidência que irá assumir. Da Alemanha. A presidência alemã. Exatamente. E a Alemanha já disse que a luta contra a pandemia e as suas consequências económicas são prioridade absoluta da sua presidência. Tem outras, mas esta é uma prioridade absoluta. E define já agora as outras, embora possamos falar mais daqui a uns dias sobre isso, exatamente mais perto de julho, são exatamente as relações com a China, a situação com os Estados Unidos, na medida em que este ano há eleições, enfim, e além disso, as negociações do Brexit, que continuam num impasse também. Num impasse, até num certo retrocesso a situações que já estavam conseguidas. Enfim, será talvez uma decisão de última hora e que a Alemanha também vai ter enfim, que enfrentar essa situação. E será um período determinante, então, este em que a Alemanha assumirá a presidência rotativa da União? 6 meses fundamentais prévios à nossa presidência portuguesa, que assumirá o semestre seguinte. A concretizar-se o atual desenho da New Generation, o que acontecerá é que os países mais receptores serão, logicamente, a Itália e a Espanha, com valores muito significativos. No desenho atual, cerca de 81 mil milhões de ajuda, portanto, fundo perdido, contra 90 de empréstimos para a Itália, para a Espanha 77.324 milhões de subvenções, com créditos de 63 mil milhões, é significativo. No caso português, o montante poderá atingir de um e de outro créditos e subvenções 26.360 milhões. É importante. É praticamente um terço daquilo que a Troika emprestou a Portugal na ajuda financeira em 2012. Enfim, em termos de sectores, o sector que irá receber mais, o sector da atividade económica, será o turismo, seguido pelo comércio. Depois as energias, enfim. São esses aspectos e principalmente as fontes de financiamento que são os mais destacados e enfim, que precisam de alguns pormenores de ajustamento, porque os Estados não querem aumentar as suas dotações de participação. Será um empréstimo provavelmente da União Europeia, conseguido pela própria instituições europeias, própria Comissão, através de empréstimos com carência até 2028 e depois um período de maturação de 30 anos. Portanto, é mesmo a próxima geração que irá pagar. Sim. Mas tudo isto são pormenores que têm que ser ajustados com os líderes e negociados, e tem a ver também muito com a forma em que a União Europeia tem que captar mais capitais próprios, ou seja, conseguir mais fontes. Mais fundos. Portanto, empréstimos têm que ser pagos, não é? Portanto, as fontes serão impostos cobrados nas fronteiras exteriores, que já são, mas poucos, não é? Impostos também sobre instituições financeiras, o digital também serão revertidas, é uma hipótese, revertidas para a União Europeia. Outra hipótese será maior dotação com participação dos Estados-membros, o que nem toda a gente está de acordo. A Covid-19 naturalmente deixou marcas e a Comissão Europeia tem apostado no financiamento de investigação para que se consiga obter uma vacina, que seria realmente a solução para a pandemia e aquilo porque todos nós ansiamos. E rapidamente. Portanto, será, e de facto, uma vacina que seja, enfim, administrada, digamos assim, em termos de distribuição pela União Europeia. Que não seja, digamos, exclusivo de um país ou de um Estado. Exatamente, porque é importante que os Estados e os cidadãos de todos os Estados tenham acesso a essa imunidade que eventualmente irá existir. E a forma que a Comissão propõe é um financiamento que se revestirá sob a forma de um adiantamento de contrato, que depois será deduzido à compra efetiva das vacinas. É através de um fundo que financiará um instrumento de apoio de emergência de 2.700 milhões de euros e pensa-se que será uma situação possível, mas também tem os riscos inerentes a toda a investigação.
Relativamente a esta iniciativa da Comissão, parece estar ligada a uma outra de alguns Estados, onde estão incluídos a Alemanha, a França, a Itália e os Países Baixos, que assinaram recentemente um acordo com uma determinada farmacêutica, que não é segredo, é público, podemos dizer, a AstraZeneca, para a produção de 300 milhões de vacinas, que não chegam nitidamente para a população, para toda a população europeia, e a União Europeia quer salvaguardar essa situação para os cidadãos, porque a pandemia é generalizada, que nós sabemos. E, além disso, também quer garantir a complementariedade da Conferência de Doadores, que aconteceu no dia 4 de maio, onde já conseguiram 9.800 milhões de euros, porque é uma forma de ajudar a propagação do vírus a nível mundial, porque o vírus, a Europa não é uma ilha, o vírus circula por aí. Portanto, a segunda conferência já tem data marcada para 27 deste mês, e é uma situação a acompanharmos, a ver onde é que chega a estes montantes. Todos ansiamos também pelo regresso do turismo, até porque é uma atividade importantíssima e também há, digamos, conversações a este nível na União Europeia. Sim, há até datas limites para a abertura de fronteiras e também para o levantamento das restrições de circulação. A Comissão Europeia criou aqui uma plataforma de acesso aos cidadãos, o que é importante, isto porque a criação de riqueza pelo turismo é transversal e é um sector que é muito vulnerável. Portanto, para quem quiser viajar, há uma plataforma que pode consultar. Interativa, atualizada quer pelos Estados-membros, quer pela União, que pode ser consultada no Reopen. Portanto, se quiserem ir à net, reopen.europa.eu, tem um mapa interativo atualizado permanentemente com os 27 Estados mais a Suíça, porque fica aqui no meio, e que dá informação, desde as informações mais básicas, práticas fornecidas pelos Estados com restrições aplicadas, com o uso obrigatório de máscaras e locais, além de outras informações em tempo real que demonstram a situação naquele país. Portanto, qualquer pessoa antes de viajar, países mais limitados, países mais abertos, pode ir lá consultar. Diariamente, permanentemente, porque é em tempo real. Tem aplicações também para telemóvel, uma versão. É uma aplicação que está nas 24 línguas, o que é importante, portanto está em português, consegue-se facilmente aceder, e esta medida surge exatamente naquele apelo de levantar gradualmente as restrições, recomendando que a circulação seja retomada no dia 30 já deste mês e o controle de fronteiras internas até o dia 15 de julho, isto porque o arrefecimento da economia teve grandes reflexos no turismo. Aqueles países que são mais produtivos, caso da Alemanha e da Finlândia, aí a resiliência é maior. Sim. Porque para já os salários médios do sector produtivo são mais elevados do que o turismo e, além disso, recuperam-se facilmente, e há tipos de produção que nem sequer fecharam neste decurso da pandemia. Os países como o nosso, que dependiam mais do setor do turismo, foram mais penalizados. Todos os países, e principalmente são aqueles países que mais necessitam, que são os do Sul, que nós sabemos. Há também restrições na operação das companhias aéreas e há uma listagem, inclusive, divulgada, que também pode ser consultada. Pode ser consultada online também, em sc.europa.eu, transportes, modos, portanto é longo. É complexo, sim. É longo, mas tem a ver com as companhias que têm restrições. É uma lista longa de 96 mais 3, portanto praticamente mais 99. Mais 3 porquê? Porque há 3 companhias com condições especiais de operação. Ou seja, só podem operar no espaço europeu com determinados tipo de aparelhos. Sim. Normalmente aparelhos cuja manutenção tem a garantia europeia. As outras são companhias fora da União Europeia, de qualquer nacionalidade, mas algumas na Europa e bem na nossa fronteira, não é? Sim. Esta informação permite não só às companhias aéreas reverem as situações, mas também ter um efeito dissuasor, prevenindo e tomando as medidas necessárias de segurança para que esta inclusão na lista não ocorra. Inclui companhias comerciais e é para
voos de carga, voos de passageiros, quer sejam fretados ou não, regulares ou fretados. E tem muito a ver então com a segurança. Com a segurança, dos passageiros. Este ano nós estamos desaconselhados a sair do espaço europeu, mas há pessoas que têm que ir por razões profissionais e podem sempre consultar a lista, ou então, quando for permitido, nos folhetos das agências de viagem, consultarmos as linhas que operam para ver se estão incluídas nesta listagem, que, como dissemos, vai sendo atualizada, quer por iniciativa de pedido de qualquer Estado-membro à Comissão, quer pelas agências de segurança e a agência do Comitê Aéreo de Segurança da União Europeia. Foi divulgado um relatório sobre o impacto das alterações demográficas na Europa. Sinteticamente, o que é que pode dizer-nos a propósito? É um relatório longo, portanto, para os mais interessados para consultarem. Tem a ver com a esperança de vida, a natalidade, mas também outros dados que nós conhecemos. A esperança de vida na União Europeia aumentou nos últimos 50 anos, 10 anos, o que é importante. Mas um dado interessante é a boa qualidade de vida que nós temos durante há uns anos. É menos anos para as senhoras do que para os homens, não é? Enfim, mas também as senhoras vivem mais, não é? Sim, Estão passadas por aí. Em termos médios, na União Europeia, gozam de boa saúde as mulheres 64,2 anos e os homens 63,7, no caso português ligeiramente menos, com disparidades entre, por exemplo, um sueco e um letão, né, logicamente, pelos graus de desenvolvimento e pelo apoio à saúde, mas podemos talvez aqui referir só 2 pormenores. Permanência e grande aumento de agregados familiares compostos por uma só pessoa, portanto, total isolamento, 19% de acréscimo entre 2010 e 2018. É preocupante porque tem grandes implicações com um sistema de saúde que tem que ser forte e um sistema de assistência social que tem que ser resiliente. Por último, só uma questão geopolítica, a importância da União Europeia no mundo não se faz só em termos económicos, faz também através da população e das pessoas que têm, que são mão de obra, não é? E a população da União Europeia, dos 27 Estados em 1960, representava 12% da população mundial, neste momento 5,6%, e prevê-se que em 2070 baixe para 4%. Isto tem muito a ver com as migrações, também podemos aqui falar, enfim, são muitos dados e muitos vetores aqui em análise. Doutora Ana Rita Barros, a terminar, uma frase. De quem é a frase? É de um político italiano, um dos pioneiros da União Europeia, da altura do Tratado de Seca, Alcide de Gasperi. Portanto, era primeiro-ministro italiano na altura do 9 de maio de 1950 e que dizia o seguinte, que parece que foi agora utilizado para a designação New Generation. Um político olha para a próxima eleição, um estadista para a próxima geração. Portanto, em inglês Next Generation e o fundo New Generation. Gostaríamos de ter mais estadistas e menos políticos. Sim, no verdadeiro sentido da palavra. No verdadeiro sentido da palavra. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Até à próxima conversa. Obrigada, Marta.